apesar de hoje estarmos em desenvolvimento, as leis ambientais na época do povo hebraico não havia leis específicas que regia algo neste plano. Há de percebermos que na Antiguidade Oriental, essas leis eram imersas no universo sagrado. As leis ambientais aparecem de forma muito clara no Torá, em pelo menos 5 momentos distintos. O primeiro momento fala-se da lei sobre o descanso sabático da terra. Da mesma forma que o homem trabalha 6 dias e descansa ao 7º, assim a terra também deverá ocorrer. A finalidade é que o homem não se integrasse à ganância desmedida sem dar atenção a seu Deus, aos familiares e ao próximo. O legislador hebreu tinha o intuito de prover alimentos necessários aos mais carentes. O segundo momento, proibição do desmatamento. Essa lei tem a intenção de proibir a derrubada de árvores frutíferas em períodos de guerra, pois, sendo o homem guerreiro e gera conflitos, isso é inevitável. Sendo assim, a lei hebraica ratifica que a natureza deve ser preservada a todo custo. O legislador deixa claro que só permitia a derrubada de árvores que não dessem frutos, com intuito para a construção de estacas alinhadas que servem de barreiras. Terceiro momento, cuidados para com o entorno. Aqui o cuidado com a limpeza e a higiene, onde moravam, além do cuidado com as plantações, eram imprescindíveis. Quarto momento, preocupação com a vida e a perpetuação das espécies. Entre o povo hebreu havia uma consciência do quão desumano era o fato de promover a extinção de qualquer espécie, pois na visão deles, todas as criaturas foram feitas por Deus. No próprio Torá, nem as criaturas impuras poderiam ser extintas. Isso se estendia também ao humano. A vida é um bem maior que somente Deus pode tirar. Quinto momento, a obrigação de preservar a vida dos animais. O legislador quer que o homem ampare qualquer ser vivo. Não se leve em conta a quem pertence o animal, mas sim a benevolência para com os animais e, inclusive, para com o próximo. No que diz respeito ao direito processual, os hebreus não possuíam um código bem definido. Ou melhor, não eram tão desenvolvidos em leis processuais. Na época, não existiam teorias ou princípios processuais que editassem ou organizassem as normas rituais, diferente do que temos na atualidade. Nesse patamar evolutivo de sociedade, só existiam 2 regras processuais aplicáveis. A primeira delas diz respeito ao número de testemunhas, que são necessárias para o início de um processo, onde atesta que jamais se deve iniciar ou condenar uma pessoa pela oitiva apenas de uma testemunha, ou seja, uma testemunha apenas não levará alguém à pena de morte. Uma única testemunha não é o suficiente contra alguém em qualquer caso de iniquidade ou de pecado que haja cometido. A causa será estabelecida pelo depoimento pessoal de 2 ou 3 testemunhas. Quando uma falsa testemunha se levantar contra alguém, acusando de alguma rebelião, as 2 partes em litígio se apresentarão diante de Laé, diante dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em função daqueles dias. Os juízes investigarão cuidadosamente. Se a testemunha for uma testemunha falsa e tiver caluniado seu irmão, então vos tratareis conforme ela maquinava tratar seu próximo. Deste modo, extirpará o mal do teu meio, para que os outros ouçam, vejam e fiquem com medo, e nunca tornem a praticar semelhante mal no meio de ti, que teu olho não tenha piedade. Todo homem que matar outro será morto, ouvidas as testemunhas, mas uma só testemunha não pode em seu depoimento condenar. O Números é o livro da Bíblia que relata a história do povo hebreu, desde os episódios no Monte Sinai até o começo de sua fixação na Terra Prometida, mas é também uma obra onde aparece, de modo eloquente, toda a severidade de Moisés na aplicação da pena de morte.
Percebe-se neste ponto a herança deixada para o direito processual atual, onde determina número superior a uma testemunha no processo. A depender do tipo de processo, podemos arrolar de 8, às vezes 10 testemunhas. Apuração dos fatos e tribunal do rei. A segunda regra processual diz respeito à apuração dos fatos antes do julgamento. Conforme leciona a outra passagem de Deuteronômio, deverás investigar fazendo uma pesquisa e interrogando cuidadosamente. Havia no direito processual hebreu uma espécie de inquérito policial dos nossos dias. Esse procedimento era conhecido como Akirá e tinha a fase investigativa, Derishá, e a fase do interrogatório, Bediká, do indiciado. Esse procedimento era previsto pela Mishnah. Nesta civilização, o rei desempenhava papel de suma importância, como aquele que, dentro de determinado contexto, ocasionalmente julgasse ou dissesse o direito, conforme o faziam os jurisconsultos e imperadores romanos no exercício de sua competência em matéria consultiva. Com a reforma judiciária do Reino de Israel, ficou instituída uma espécie de Suprema Corte, conhecida como Tribunal do Rei. O direito hebreu estava vinculado à religião. A lei era a comunhão entre Deus e os homens, no qual sua desobservância ofendia a Deus e rompia esta comunhão, resultando no pecado. A justiça aqui é um meio para retomar os laços com Deus, pois o direito e a religião aqui se fundiam. Na área penal, predominava a lei de talião, no qual consistia em penas proporcionais ao crime, manifestada na frase olho por olho, dente por dente. O crime, assim, deveria ter um castigo justo, pois Deus é justo. Esta regra está no Pentateuco, também conhecido como Torá, que são os 5 livros da lei de Deus. Apesar disto, no direito hebreu havia algumas particularidades, como, por exemplo, o princípio da individualidade penal, no qual garante que a pena seja aplicada de forma individual, não se estendendo a outros, como, por exemplo, a entes familiares. As influências na área penal do direito hebreu perduram até os dias atuais, como, por exemplo, o direito à vida, previsto na Constituição em vigor. Para o povo hebreu, era proibido matar, advertido pelo 5º mandamento da lei de Deus: não matarás. Outro mandamento que encontra reflexos no direito brasileiro diz respeito ao furto ou roubo. Para o povo hebreu, o furto ou roubo tinha a ver com a moralidade, pois o homem devia colher os frutos do seu trabalho, previsto no 7º mandamento: não furtarás. Para a lei hebraica, não havia diferença entre furto e roubo, e as punições eram pecuniárias, ou seja, eram sanções mais brandas.